Eu quero também contribuir, dividindo com os irmãos esse texto riquíssimo de Tiago, capítulo 4. Eu queria que você ficasse de pé para a leitura. Eu trago um abraço da igreja de Magé. Estou aqui com a minha esposa. Eu estou casado há 34 anos. Eu tenho 2 filhas e um sobrinho que a gente cria. 2 filhas casadas, Rebeca e Raíssa. Rebeca fazendo 30 anos e a Raíssa 27 anos. E somos avós da Eloá, que está com 1 ano e meio. Estamos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 4, a gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 11 e 12, vamos ler juntos? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco, pedir que nós saímos daqui esclarecidos, iluminados, ministrados, renovados, edificados, exortados. Vamos pedir a Deus isso? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção de estarmos desfrutando de tudo isso que já opera no nosso meio desde o início do culto até agora. Os louvores, as ofertas, as orações, as intercessões. Muito obrigado, Senhor. Nós já fomos abençoados nessa manhã. Creio que ainda o Senhor tem mais para nós, hoje e logo mais também. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós não viemos aqui para ouvir um homem. Nós não viemos aqui para ouvir uma palestra, nós não viemos aqui para ouvir sobre qualquer outra coisa, senão nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada, as Sagradas estão abertas diante de nós, então nós pedimos, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, nós queremos Te ver, Senhor, nós queremos Te perceber na nossa vida, nós queremos nos enxergar. A Tua palavra é como um espelho, que nós possamos, Senhor querido, nos enxergarmos nesse texto e enxergarmos, sobretudo, a Tua graça. Nós pedimos, Senhor, e pedimos no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Poder sentar, irmãos. Eu intitulei essa mensagem da manhã com uma pergunta: o que está errado com o mundo? Se nós fizéssemos uma enquete hoje aqui, se nós fizéssemos grupos de perguntas e respostas,
e eu perguntasse para os irmãos, o que está de errado com o mundo? Quais seriam as respostas? O que você imagina? Nós temos guerras, nós temos violência, nós temos atrocidades, nós temos genocídio, feminicídio, nós temos pedofilia, nós temos violência urbana, nós temos violência no trânsito, nós temos abandono, nós temos doenças, nós temos dificuldades de todo lado. Talvez, se eu perguntasse para você, o que está de errado com o mundo? Alguns de nós diríamos, eu acho que é o governo. Esse governo e os governos. Não, eu acho que o que está errado são as religiões, pastor. Não, é a educação, porque se a sociedade fosse mais educada... Não, pastor, eu acho que está errado, é a família. A família é onde começa tudo. Se nós perguntássemos uns aos outros, o que está de errado com o mundo? Não, pastor, o que está de errado é essa cultura, uma cultura maligna. Não, pastor, é o diabo, Satanás, é o que está de errado com o mundo. Tiago, irmãos, eu acredito, nesse texto aqui, ele nos traz uma compreensão sobre o que está de errado com o mundo. E, além de trazer uma compreensão sobre o que está de errado com o mundo, ele também traz uma resposta de Deus para essa situação. Tiago, ele nos fala de que esses problemas, eles não vêm de fora. Tiago está explicando para nós que esses problemas, eles vêm de dentro de nós, da nossa pecaminosidade. Você reparou o versículo 1 que ele diz? Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele vai dizer aí, olha, sobre de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Agora, Tiago ele nos traz uma resposta, né, sobre qual é o problema do mundo, qual é o nosso problema, qual é o cerne, né, qual é o pivô do nosso problema, mas o texto também nos surpreende com uma resposta de Deus surpreendente para esse problema da sociedade do mundo. E é sobre isso que eu queria compartilhar, dividir com os irmãos. Eu, ao estudar o texto, eu estudei do versículo 1 ao versículo 12. Eu dividi esse texto, eu queria que você dividisse esse texto comigo. Do versículo 1 ao versículo 4, eu quero chamar de uma vida sem graça. O versículo 4 e 5, eu quero dizer que Deus dá graça. E do versículo 7 em diante, eu quero dizer que uma vida transformada pela graça. Então, eu quero dividir com os irmãos esse texto e considerar dessa forma, uma vida sem graça, versículos de 1 a 4. Vamos estudar esse texto? Vamos ver, uma vida sem graça. Vamos ver de novo, versos de 1 a 4? Eu faço questão de ler de novo. Quanto mais lermos, mais nos aprofundamos, mais o Espírito tem misericórdia de nós e ilumina o texto para nós. Então, do verso 1 a 4 vai dizer assim, eu chamei esse pedacinho de vida sem graça. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque pedis maus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui eu vejo que Tiago está falando de uma vida sem graça, de uma vida sem a graça, de uma vida não vivida na perspectiva da graça. E eu queria fazer 3 declarações dentro desses versos de 1 a 4. A primeira declaração é que o pecado... O que é pecado, pastor? O pecado é uma busca pela felicidade sem levar Deus em conta. Uma vida sem graça. Porque é uma vida de pecado. E uma vida de pecado é uma vida em busca da felicidade. Doutor e pastor John Piper, ele vai dizer que todo ser humano vive em busca da felicidade. E uma vida sem graça é uma busca pela felicidade sem levar Deus em conta. E quando isso acontece, nossas paixões, elas ganham predominância, elas passam a nos controlar. Eu me lembro de Romanos 6,12, Paulo vai dizer,
não reine o pecado, né, no vosso corpo mortal, nem obedeçais às suas paixões. Então, quando Tiago vai dizer para nós, de onde procede guerras e contendas que há entre vós, de não, senão dos prazeres que militam na vossa carne, nós cobiçamos, nós matamos, nós invejamos, nós pedimos, nada temos, não sabemos pedir, porque é uma busca pela felicidade sem considerar Deus, sem colocar Deus no centro, sem entender Deus na pessoa de Jesus, sendo Ele o meio, né, ou o fim, onde nós encontramos toda a nossa realização, toda a nossa plenitude, todo o nosso significado. Então, pecado é nós nos sentarmos no trono da nossa vida e, com isso, determinarmos ações que obedeçam às nossas paixões, atitudes que obedeçam os nossos impulsos em busca de prazer, de conforto, de controle. E essa busca, ela não é necessariamente imoral. Ela não é necessariamente imoral e nem necessariamente ilegal. Ela é uma busca, pode ser legal, pode ser moral, mas ela desconsidera Deus. Então, quando Tiago vai dizer para nós que nós estamos em busca de realizações, ele diz aí, eu e você vivemos em busca de realizações, é intrínseco ao ser humano, nós estamos em busca, né, dos nossos prazeres, né, das nossas ambições, dos nossos desejos, nós estamos em busca da felicidade. Diga para o seu vizinho aí, ó, você está em busca da felicidade. Só que essa busca, quando Deus não é o centro, quando Deus não é a fonte, ela é uma busca pecaminosa, é um estilo de vida pecaminoso, é uma cultura de vida pecaminosa. Quem entendeu, diga amém. Então, nessa primeira sessão, de 1 a 4, é uma vida sem graça. E a primeira consideração é que o pecado cometido ali é de que nós estamos buscando a nossa felicidade sem levar Deus em conta, sem levar Deus em consideração. Em segundo lugar, nós somos seres relacionais. Então, por sermos seres relacionais, o pecado tem danos colaterais. Presta atenção, eu estou em busca da felicidade, eu estou dando ouvidos aos meus prazeres, cobiças, tendências, inclinações, porque eu quero me satisfazer. Deus está à parte disso, e isso tem efeitos colaterais. Segunda consideração de uma vida sem graça é que o pecado, na busca pela felicidade, sem levar Deus em conta, ele tem efeitos colaterais. E olha o que Tiago diz: de onde procedem as guerras e as contendas. Então, as nossas crises, as nossas inimizades, as nossas porfias, né, os nossos desencontros relacionais, eles são efeitos colaterais de um coração buscando felicidade, dando lugar, né, às nossas ambições, colocando Deus à parte. Isso tem efeitos colaterais. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ou seja, de onde vêm as nossas crises relacionais? De onde vem, deixa eu colocar aqui com muito cuidado, de onde vem, entre aspas, nossas brigas, nossos divórcios, nossas tensões, nossos afastamentos, os nossos distanciamentos, exclusões, litígios. De onde vem isso? Vem do nosso desejo de buscar a nossa felicidade sem levar Deus em conta. Isso é pecado e tem como efeito colateral as nossas relações. Esses desejos interiores, eles saem e trazem resultados trágicos para quem nos cerca. E aceite isso. O problema não está nos atos das nossas mãos. O problema está nos nossos corações. O problema é o nosso coração. Pense sobre o seu último desentendimento. Pense sobre a sua última dificuldade relacional. Pense nisso. Ou pense em alguém, pense em alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o problema não foi o que a pessoa fez. O problema nasceu no coração. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem os problemas relacionais que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Nessa busca desenfreada, louca, acirrada, frenética de sermos felizes. Eu quero ter razão, eu quero ter sentido, eu quero ter importância, eu quero ser ouvido, eu quero ter predominância sobre você, eu quero conquistar, eu quero ser.
Só que a parte de Deus, colocando Deus à parte. Do versículo 1 ao 4, considere uma vida sem graça, sem a graça, sem Deus. Então, Tiago, ele não nos deixa olhar para o outro e chamá-lo de culpado, mas ele convida-nos a olhar para o nosso coração. Para o nosso coração. Nós começamos o culto com o Salmo 51. E Davi, esse salmista, rei, teólogo, poeta, ele diz para nós, nesse salmo: cria em mim, ó Deus, um coração, e renova dentro de mim. Ele olhou para si e disse: o meu coração é o problema, o meu coração é impuro. Então ele não culpou, outro ou ninguém outro, senão a ele mesmo. Então, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Isso é o que Tiago está considerando aqui. Então nós temos numa vida sem graça, do verso 1 ao 4, o pecado, que é a busca da felicidade sem levar Deus em conta. Nós temos, em segundo lugar, numa vida sem graça, nós temos os efeitos colaterais, do nosso coração, de uma vida sem graça e de uma vida que busca Deus. São os nossos relacionamentos, são as guerras, são as contendas. Desde um conflito conjugal até um conflito internacional. Onde está o problema do mundo? No coração. Num coração sem a graça de Deus, que não vive a graça de Deus, que não foi alcançado pela graça de Deus, que não dá resposta a essa graça de Deus. Terceira consideração de uma vida sem graça, versos de 1 a 4, é que o pecado distorce o nosso correto relacionamento com Deus. O pecado, ele tem esse poder de distorcer. Nós não olhamos para Deus como provedor, saciador dos nossos desejos mais íntimos. E mesmo, às vezes, quando nós olhamos para Deus, a gente olha para Deus não como aquele que vai saciar, mas a gente olha para Deus como aquele que vai nos dar alguma coisa para saciar. Davi é incrível. Ele, em um dos seus salmos, 62, 63, se eu não me lembro, ele vai dizer assim: a minha alma, ele está no deserto, e em vez de dizer que ele está querendo beber água, eu saí no meio do louvor, minha boca ficou seca, eu fui lá e bebi água. Mas Davi disse assim: a minha alma tem sede de Deus. Ele está dizendo, ele é a minha única e última satisfação. Então, de uma vida sem graça, os efeitos colaterais, de uma vida que busca a felicidade sem levar Deus em conta, sem colocar Deus no centro, os nossos relacionamentos são afetados, na sua horizontalidade, e também o nosso relacionamento com Deus, na sua verticalidade, ele é afetado. Aqui, nós olhamos para Deus e nós o usamos, tipo gênio da lâmpada, alguma coisa assim, esperando que ele se curve aos nossos desejos egoístas. Tanto que Tiago diz: vocês estão pedindo, porque essa turma aqui estava orando, essa turma aqui era uma turma de oração, tá? Vocês estão pedindo, mas estão pedindo mal, estão pedindo para esbanjar nos vossos prazeres. Então veja que Tiago, irmãos, ele mostra para nós o que é uma vida sem graça. E muitos de nós, e Tiago e o Espírito Santo hoje falando para mim e para você, nós precisamos atentar para isso. Nós não precisamos mais viver uma vida sem graça. Talvez você esteja cansado, desgastada, talvez você esteja vivendo uma vida sem graça. De fato, é daí para pior. Se você não despertar para a proposta que o Evangelho tem para você, é daí para pior. Primeiro porque Deus não está sendo o centro da sua vida. Ele é o centro. Ele é o pão que acaba com a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é, irmãos, aquele que nos sacia por completo. Uma releitura do Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é nada me faltará, é de nada terei falta. Se eu tenho Ele, eu estou satisfeito. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, Ele me completa. Amém, meus irmãos? Então, Tiago está dizendo: de onde procedem guerras e contendas e litígios, inimizades que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês cobiçam e nada têm, vocês pedem e não recebem, porque é uma vida sem graça.
Porque é uma busca da felicidade sem levar Deus em conta, e isso tem como efeito colateral os nossos relacionamentos interpessoais, e aí há guerras entre nós, dificuldades entre nós, e também o nosso relacionamento com Deus é distorcido, ele compromete o nosso relacionamento com Deus, quando ele vai dizer no versículo de número 4, olha o que diz no verso 4, e a gente encerra essa sessão de sem graça aqui, ele está dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda busca de prazer, de felicidade, de ascensão, de realização, sem que Deus seja um centro, por mais aparência de uma vida piedosa que tenha, é uma vida mundana. É uma vida mundana. É de assustar quando fazemos a análise do texto e concebermos, admitirmos a ideia de que entre nós, aqui, igreja do Senhor Jesus, nós podemos estar vivendo uma vida de inimigos de Deus. Porque nós nos colocamos do mesmo patamar que o mundo. O que o mundo está fazendo? O mundo está em busca de felicidade, mas o mundo não quer Deus nessa equação. Ainda que você esteja orando, se você ora usando Deus como meio pelo qual você vai chegar a algum lugar, você não está pedindo errado. Ele é a nossa satisfação. No Evangelho de João, capítulo 2, ele transforma água em vinho, dizendo que ele é aquele que traz alegria. No Evangelho de João, capítulo 3, ele fala para Nicodemos que ele é a vida, ele precisava nascer de novo. No Evangelho de João, capítulo 4, ele vai dizer para a mulher: se você não beber dessa água, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher samaritana, ela estava buscando felicidade sem Deus, a parte de Deus, ou contra Deus. Isso é mundanismo, isso é uma vida. E Tiago vai dizer, infiéis, ele está falando com os irmãos, também lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Com isso nós nos aliamos ao mundo, e em nossos desejos e paixões, nos assimilamos ao mundo, e nos tornamos inimigos de Deus. Somos chamados, essa palavra infiéis, no seu original, ela está falando adúlteros. Olha, quem concorda comigo que o casamento ele é monogâmico, uma mesma pessoa para toda a vida. Quem concorda, diga amém. Então, a minha satisfação e meu prazer, eu só tenho que buscar e encontrar na minha esposa. Então, quando eu busco a minha satisfação, em outra pessoa, em outra mulher, eu sou adúltero, eu sou infiel. A nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa realização, o nosso bem-estar, a nossa completude está no Senhor Jesus. Mais nada. E mais nada, absolutamente nada. Então agora o pecado, o que ele faz? Ele distorce o nosso relacionamento com Deus. Nós passamos a usar Deus. Deus não é um fim. Deus passa a ser um meio pelo qual eu vou conseguir alguma coisa. Eu estava conversando outro dia com uma família, aconselhando uma família, e eles estavam tendo problemas psicológicos, emocionais, e eu detectei uma coisa. O pai falou uma coisa e o filho falou outra coisa igual. Eu disse, olha, vocês estão errados. Porque eles estavam dizendo, não, quando isso acontecer comigo, eu vou ser feliz. Olha, eu vou fazer uma viagem e eu estou com uma grande expectativa, porque quando eu chegar lá naquele lugar, eu vou ficar tão feliz, tão alegre, vai ser maravilhoso. Eu disse, olha, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque nada contra você conquistar, realizar, viajar ou chegar lá. Mas não é isso que vai completar você. Não é isso que vai alegrar você. Jesus é a nossa alegria. Jesus é. Agora, e o Senhor estava presente, Ele está presente aqui, estava presente naquela mesa que eu estava conversando com aquela família. Eu disse, imagina Deus dizendo assim, o Senhor está aqui, mas feliz mesmo é quando eu conseguir aquilo. Não, irmãos, nós somos felizes hoje, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é conosco. Então, Tiago, irmãos, só para sintetizar aqui, versículo de 1 a 4, uma vida sem graça. 3 observações de uma vida sem graça. Busca pela felicidade sem levar Deus em conta.
efeitos colaterais nos nossos relacionamentos e a distorção da nossa relação com Deus. O versículo 1 a 4, no meu entendimento, ele está mandando essa mensagem para nós. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos versos 5 a 6. Deus dá graça. Versos 5 a 6. Vamos ler juntos? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós vimos aqui, vamos chamar isso aqui do versículo 1 ao 4, uma igreja desviada. Verso 1 a 4, uma igreja desviada, porque ela está buscando felicidade fora de Deus, fora da fonte, ela está tendo problemas relacionais seríssimos, e ela está distorcendo a relação dela com Deus. E a resposta de Deus, a maneira que Deus responde, é absurdamente incrível. Na verdade, eu não responderia como ele respondeu, é muita graça. Como é que ele responde? Primeiro, ele vai dizer no versículo, ou suponte que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ele chamou de infiéis, ele chamou de adúlteros, né? Ele termina aí o versículo 4, né? Essa divisão. Adúlteros, vocês não estão compreendendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aí, se fosse eu ou você, né, que lidamos de uma maneira pecaminosa nas nossas relações, nós diríamos, você não quer nada comigo não? Então também não quero nada com você. Mas no versículo 4, Deus é muito condescendente, muito humilde, muito longânimo, muito bondoso, incrível, Deus é incrível. Ele diz assim, vocês não estão entendendo que eu tenho um zelo enorme em habitar em vocês? Vocês não estão entendendo que eu comprei vocês para habitar em vocês? Só que, se eu parasse do verso 1 ao 4, quem é esse grupo? Esse grupo é um grupo que ignorou Deus, que adulterou contra Deus, que está tendo relacionamentos fruto, né, do coração, que precisa de um novo, e que distorceu a relação com Deus, e agora são amigos do mundo e inimigos de Deus. E Deus, em vez de dizer, então vocês estão condenados. Não, Deus não faz isso. Ele diz, essa palavra ciúme, na verdade, para a nossa cultura, né, seria melhor a gente entender como zelo. É com zelo que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O zelo de Deus é incrível, né? Aqui chama de ciúme, na versão revista atualizada. E ele diz que Deus tem um zelo tão grande, um propósito tão grande, na manifestação do seu zelo em habitar em nós, que por meio de Jesus, o que ele faz? Ele nos dá graça. Repete comigo, Deus nos dá graça. Ele poderia, e acho que até poderia e deveria, fazer-nos pagar pelas inclinações do nosso coração, mas de uma maneira muito pródiga. Ele não faz isso, ele age de outra forma. Eu ouvi uma história, né, é uma história que aconteceu na França. Ele era um homem muito mau, roubou, matou, e ele pegou 20 anos de prisão, ficou preso, e depois de 20 anos ele saiu, tentou emprego aqui, tentou emprego ali, não conseguiu emprego em lugar nenhum, até que um sacerdote recebeu ele na sua igreja e o acolheu na igreja. E ele ficou, esse homem que não conseguia nada, não conseguia emprego, depois de 20 anos preso, ele ficou lá. Em um determinado dia, ele roubou algumas coisas, né, daquela capela, daquela igreja, e fugiu. A polícia soube, foi atrás dele, e acharam ele, e pegaram ele com o fruto do roubo. E agora, para confirmar que aquilo era um roubo mesmo, levaram ele ao sacerdote, para que o sacerdote dissesse, de fato, isso aí é meu e ele roubou, para que ele voltasse para a cadeia. Quando ele volta, o sacerdote, e chegou a polícia, o sacerdote tomou um susto, sabia da ausência dele, sabia do roubo, mas quando ele olhou, ele disse assim para os policiais disseram assim, é isso aqui que ele roubou? Não, ele não roubou não,
isso aí eu dei para ele. Inclusive, tem mais algumas coisas aqui guardadas que eu quero dar para ele. E pegou mais alguns utensílios, né, de prata e de cristal e deu para ele e mandou ele embora. Ou seja, ele, em vez de receber a punição do sacerdote, ele recebeu graça. Ele recebeu mais presente ainda. E aquilo ali transformou completamente a vida dele. E ele passou a ser um humanista, altruísta, cuidador de outras pessoas, etc. Meus irmãos, só tem uma coisa que muda e transforma a nossa vida. É a graça de Jesus. É o perdão de Deus. Do versículo 1 ao 4, nós vemos eu e você. Se Davi estivesse sentado aqui e, depois de terem lido o Salmo 51, ele diria assim, é verdade. Ele daria um amém. De fato, de onde procedem nossas guerras e contendas, senão dos prazeres que militamos na nossa carne? O problema é o nosso coração. E os nossos relacionamentos são afetados. E a nossa relação com Deus é distorcida. Resposta de Deus, exterminar, fulminar a gente? Não, irmãos. As misericórdias do Senhor se renovaram a nosso favor nessa manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus dá graça. Pode repetir? Deus dá graça. Ele envia o seu Filho, paga pelos nossos pecados, nós somos justificados e Ele nos concede o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Os versos 5 e 6, a gente vê aqui o Evangelho, a obra de Cristo. Nós vemos aqui uma ação, uma resposta de Deus à rebeldia e à rebelião humana. E Deus, Ele responde, como é que Ele faz? Deus dá maior graça. É interessante que o verso 6 não diz que Ele dá graça, Ele dá maior graça. É a maior graça. Graça sobre graça. Nós estamos cantando um hino lá na igreja que diz isso. Graça sobre graça recebi. Graça sobre graça recebi. Então Deus dá maior graça. Eu estava pesquisando sobre o grego. Esse verbo aqui é um ativo contínuo. Deus dá e continua dando. Até que se finde os tempos, Deus continua dando graça. Deus está dando graça para nós nessa manhã, meus irmãos. Deus está me dando graça de estar aqui de pé vivo nessa manhã. É graça de Deus. Uma igreja que eu admiro, né, um bispo de quem tanto e muito me alimento e muito me aconselhou. É graça de Deus nós estamos aqui, meus irmãos. Graça de Deus. A maneira de amadurecermos na fé, o doutor e pastor Charles Swindoll, ele fala em algumas das suas biografias, e ele destaca, né, o crescimento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que Paulo, ele começa a sua jornada se achando o menor dos santos, e ele termina a sua vida se auto-intitulando o maior dos pecadores. A maneira de amadurecer, pastor, como é que eu faço para amadurecer na fé? Olha, o crescimento no conhecimento da santidade de Deus e o crescimento no conhecimento da sua pecaminosidade. Isso vai fazer você crescer. Quem quer crescer na fé aqui, diga amém. Então eu quero propor que você cresça no conhecimento da santidade de Deus e cresça no conhecimento da sua pecaminosidade. Porque quanto mais santo você entender que Deus é, e o quanto mais você entender que você é um pecador, mais debaixo, encharcado pela graça de Deus você vai viver. Porque a graça de Deus, ela é constrangedora. Todo cristão que conhece a santidade de Deus e sabe o quanto o seu coração é pecador, ele vive constrangido diante de tamanha bondade, de tamanho amor, de tamanho sacrifício. Então o que Deus está fazendo aqui? Ou ele destrói, ou ele dá graça. Ele decidiu não destruir, decidiu dar graça. Então Deus dá a maior graça pelo que diz, que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E essa graça, agora preste atenção nisso, essa graça de Deus, né, ele nos dá a graça de nos transformarmos em gente humilde. Humildade não é uma virtude que eu construo, humildade é uma graça que Deus me concede. Davi, depois de confrontado por Natã, ele se humilha
e ele reconhece de fato a sua pecaminosidade, do quanto ele carece de Deus, do quanto ele merece castigo da parte de Deus. Quando nós recebemos o dom de Deus com humildade, isso nos leva a um quebrantamento. E aí, eu errei, eu sou o mais errado. Aí eu vou diante do juiz. O juiz, o que o juiz faz? O juiz não somente me isenta, não somente me perdoa, o juiz paga, o juiz desce do seu trono, paga pelos meus pecados, me perdoa e não para aí. E a sua ficha limpa, idônea, ilibada, ele transfere para a minha ficha. Meus irmãos, isso é absurdo. O Evangelho é a maravilhosa graça que nós cantamos aqui. Isso é absurdo. Eu vou diante do juiz, eu estou errado, o juiz tem que me condenar, mas o juiz, então, ele defere uma cláusula onde ele mesmo vem e paga pelos meus pecados, e aí eu sou perdoado, mas eu não sou perdoado. Eu sou elevado ao status de justo. O juiz vai e transfere todo o seu status, ele transfere todo o seu bem na ficha, ele transfere para mim. E aí eu sou tido como justo. Deus dá maior graça. Deus nos dá graça. Agora, como eu fico diante desse juiz? Com que cara eu olho para esse juiz, meus irmãos? Na verdade, não dá nem para olhar para ele. Você lembra da parábola do publicano e do pecador? O publicano orava de si para si, dizendo: ó Senhor, obrigado por isso, eu não sou igual a esse. Mas o pecador batia no peito e disse: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Não dá nem para olhar para ele. Ele é tão bom, ele é tão santo, ele é tão gracioso, que Isaías vai dizer: meus irmãos, se anjo não consegue olhar para Deus, e a gente? 6 asas, com 2 cobre os pés, vergonha não sei do que. Anjo tem vergonha de Deus, não sei do que, mas cobre os pés. Com 2 eles voam, porque Deus está elevado no seu trono nas alturas. E com 2 eles cobrem o rosto diante da graça constrangedora, humilhante de Deus. Humilhante. Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele poderia nos perdoar e já estava bom, mas além de nos perdoar, Ele nos justificou. E nós não merecíamos. Diga para o seu vizinho: você não merecia. Nós não merecíamos. Quem concorda comigo que é muita graça? Quem concorda comigo? É muita graça. Verso 1 a 4, uma vida sem graça. Verso 5 e 6, Deus dá graça. Verso 7 a 12. Eu pedi licença ao pastor John para comentar o 11 e o 12, que eu era para ir só até o 10. Liguei para ele e falei: deixa eu falar sobre o 11 e o 12. Ele: tá bom. Mas vamos lá. Vamos ler agora, terceira e última parte, vidas transformadas pela graça. Verso 7 a 12. Vamos ler? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorais. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Bom, eu queria que os irmãos considerassem comigo, no versículo 7, vamos aprender aqui uma coisa importante. Sujeitai-vos, a próxima palavra é o quê? Sujeitai-vos, portanto. Esse terceiro ponto, observe o portanto. Então tem a ver com o que ele acabou de dizer. Tem uma inflexão aí. Ele nos explica que a partir de agora, as nossas ações e obediências é uma resposta ao que Deus falou, ao que Deus iniciou. O que Deus iniciou nos versos 5 e 6? Ele iniciou uma resposta de graça.
Ele nos deu graça, Ele tem zelo para conosco e Ele dá maior graça para cada um de nós. E aí agora, vê que Tiago está falando sobre vários pecados do versículo 1 ao 4. Mas se você considerar o verso 5 e 6, e agora, olha, por que ele está dizendo portanto? Porque a graça chegou. A graça chegou, ele diz portanto. Então ele fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos o patrocínio do mal, do diabo e seus demônios, sempre que nós buscamos a nossa felicidade colocando Deus à parte. Por mais honesto, por mais moral que seja. Eu já convivi com jovens que se casaram e eles fizeram um projeto de vida, mas eles colocaram Deus à parte. Nada. E é louvável o casamento. Eu já conheci pessoas que tiveram um projeto de empreender na vida profissional. Eles empreenderam, mas eles não colocaram Deus como sendo o centro dos seus empreendimentos ou das intenções. E eles foram. Existe ali uma sujeição ao diabo. Mas, pastor, qual o problema eu casar? Problema nenhum. O problema é que tudo existe para Jesus. O casamento existe para Jesus. A empresa existe para Jesus. Tudo gira em torno dele. Tudo orbita em torno dele. Então, qualquer coisa que não seja para a glória dele, não foi isso que disse Paulo? Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Eu, quando me casei, já era cristão. Alcione também. Nós nos casamos para a glória de Deus. Nós nos casamos. Estávamos enamorados, mas nós nos casamos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E agora aqui, depois dessa graça, você vê que tem o diabo aqui, que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir a isso. Ele nos explica que a partir de agora, nossas ações, obediência, é uma resposta ao que Deus iniciou. E Deus iniciou algo maravilhoso na sua vida. Nós somos aceitos, e aqui, presta atenção, nós somos aceitos e agora obedecemos. A graça de Deus me aceitou, a graça de Deus te aceitou. Agora que você foi aceito, você pode obedecer, porque você já foi aceito. O Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, não foram dados para o povo ser liberto. Foi dado depois que o povo foi liberto. Agora, libertos, vocês me obedeçam. Deus não deu os 10 mandamentos lá no Egito. Ele deu quando já estavam libertos do Egito. Então, o que o Tiago está dizendo aqui é dizendo, a graça, vocês já foram aceitos. Pelo sangue de Jesus, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós já fomos aceitos. Aceitos, portanto, agora obedecemos. Esse convite aqui, senão isso vira religião, senão eu não estou pregando o Evangelho. É muito fácil não pregar o Evangelho e se perder. Se eu dissesse para os irmãos, meus irmãos, por favor, acheguem-se a Deus. Meus irmãos, aflijam o coração, chorem e tudo mais. Façam isso e Deus vai abençoar. Não. Deus já abençoou cada um de nós. Deus já nos recebeu. Nós somos aceitos e agora obedecemos. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Quem está entendendo, diga amém. Então o texto, ele nos convoca aqui para a obediência de alguns mandamentos práticos. Mas eu quero frisar mais uma vez, o texto nos convida à obediência de mandamentos práticos, mas somente como resultado de um coração humilde que sabe que foi aceito pela graça. Vou ler aqui de novo para você. Versículo 7. Versículo de número... Antes da maior graça, 6. Antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, esse coração humilde, que é oriundo da graça de Deus, agora ele quer obedecer. Ele vai falar sobre 4 coisas aqui, os irmãos podem apenas gravar. Ele já aceitou você em Cristo Jesus pela graça e convida você a agradecer. Uma obediência que flui da graça de Deus. Uma obediência que flui desse encontro com a santidade de Deus, com a nossa pecaminosidade e com o perdão por intermédio de Jesus. Esse perdão, ele te capacita a se submeter, ele te capacita a resistir ao diabo, ele capacita você a se aproximar
e se humilhar. Existem 4 verbos aqui, né? Submeter-se, resistir, se aproximar e humilhar. Submeter-se, resistir, se aproximar e humilhar. É uma vida transformada pela graça. Quando nós somos transformados pela graça, lembra que eu expliquei para os irmãos que do versículo 1 a 4 é uma busca pela felicidade sem Deus? Quem lembra, diga amém. Agora, depois da graça, a coisa muda. Agora, o movimento não é mais buscar sem Deus os prazeres da carne. O movimento agora qual é? Se submeter a Deus, resistir ao diabo, se aproximar de Deus e se humilhar diante dele. Então, o movimento muda. Agora, Deus veio para o centro. Quem está entendendo? Está entendendo? Deus veio para o centro agora. Por quê? Porque a graça nos visitou. Então, agora nós nos submetemos, nós resistimos, nós nos aproximamos e nós nos humilhamos. E Tiago, irmãos, ele vai explicar como a graça vai afetar o que o pecado havia comprometido. É interessante que Tiago agora vai explicar para nós, não sei se os irmãos lembram, que uma vida sem graça, ela é marcada por uma busca pela felicidade colocando Deus à parte. Uma vida sem graça, ela tem como efeito colateral nossos relacionamentos, e uma vida sem graça distorce o nosso relacionamento com Deus. Só que nos versos 5 e 6 entrou a graça. E agora nós temos, pela graça de Deus, a condição de responder a essa graça, nos humilhando, buscando, nos aproximando ao Senhor. E essa graça resolve os nossos problemas do coração. Como a graça afeta nossos relacionamentos com Deus e com os outros? Como é que ela afeta? Bom, primeiro, eu queria falar como a graça muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Quem lembra aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 15? O filho, 3 parábolas. A última é o filho pródigo. Quem lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? O que o filho pródigo fez? Ele fez o que Tiago está falando aqui. Ele pensou, considerou seu pai, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Trabalhador. Então eu vou ter com meu pai e vou ser um trabalhador. Eu vou me submeter. E aí ele se aproximou do pai. E o que ele fez? Ele se humilhou. Então ele se submeteu, se aproximou e se humilhou. Tiago aqui, ele está dizendo que quando a graça de Deus nos alcança, o nosso relacionamento com Deus ele é restaurado. Nós corremos em direção a Deus, nós nos submetemos a Deus, nós nos aproximamos de Deus e nós nos humilhamos. Então o relacionamento com Deus está resolvido. Tiago aqui, ele diz que a graça resolve. Segundo lugar, nessa vida transformada pela graça, muda a maneira como nós nos relacionamos uns aos outros. Lembra que no versículo 1, a gente considerou que guerras, contendas entre nós, divisões, confusões, divisão de igreja, divisão de ministério, divisão de países, de continentes em guerra. De onde procedem isso, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Mas quando a graça vem, quando o Evangelho vem, quando a obra de Jesus vem, isso muda. Muda o relacionamento com Deus, você viu aí, os versos 8, 9 e 10. Agora, os versos 11 e 12, olha o que está dizendo. Você pode ler verso 11 e 12 comigo? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Verso 11 e 12 é uma inversão dos 4 primeiros versículos. Inverteu. Os primeiros 4 versículos tem guerra, tem confusão, tem cobiça. Agora aqui não. Agora é uma inversão. Agora Tiago ele já pode dizer: não falem mal, não julgue. Quando nos humilhamos diante do Senhor, nós tratamos as pessoas como o Senhor as tratou. Quando nós conhecemos o quanto Deus é santo, o quanto nós somos pecadores, nós tratamos o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Ou melhor, como Jesus nos tratou. Não mais julgamos e não mais nós falamos mal uns dos outros. Na verdade, meus irmãos, na verdade, a minha fofoca sobre o meu irmão diz mais sobre mim do que sobre ele. Revela o que o meu coração está no lugar errado em relação a Deus.
quando me predisponho com alguém, está falando mais do meu coração, que está errado na minha relação com o Senhor. Então, uma vida sem graça é uma vida de um relacionamento distorcido com Deus, de conflitos interrelacionais, e é uma vida cansativa demais. Você busca e não tem como encontrar. Só Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa paz, só Ele. É cansativo, muito cansativo. Talvez haja alguém aqui cansado. Mas Jesus, irmãos, Ele é a resposta para mim e Ele é a resposta para você também. Nessa vida sem graça, o que eu faço, pastor? Deus vai, então, me sentenciar, me punir. Em Jesus, Ele dá a maior graça. E essa graça já veio. E essa graça está presente hoje aqui no nosso meio. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O evangelista João diz que Ele veio cheio de graça, muita graça. É uma graça constrangedora, transformadora, humilhadora. Nós ficamos, irmãos, humilhados. E aí, nós somos capacitados por essa presença a agir diferente. E aí a gente passa a viver uma vida transformada pela graça. Na vida transformada pela graça, nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, nós nos aproximamos de Deus e nós nos humilhamos diante de Deus. E aí a gente sai do lugar de juiz. E aí a gente passa a tratar o outro com a graça que também nós fomos tratados. Amém, meus irmãos? Agora, eu disse para os irmãos que todo ser humano vive em busca da felicidade. Todo ser humano. Eu queria destacar o versículo 10. Você pode olhar na sua Bíblia, verso 10? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... Eu fiquei, assim, muito voltado para o versículo 10. Eu fui procurar um pouco mais sobre o que isso significa. No grego, tem uma palavra que eu nem sei pronunciar direito, upso. Esse exaltará é upso. Elevar às alturas, exaltar, elevar ao extremo da opulência e prosperidade, exaltar, elevar a dignidade, dar honra, felicidade. Meus irmãos, no verso 10, pela graça, imbuídos, inspirados, consternados, motivados pela graça, nós nos submetemos, nós nos aproximamos, nós nos humilhamos, e aí nós recebemos, preste atenção no que eu vou dizer, nós recebemos toda a satisfação que os versos 1 e 3 não conseguem encontrar. Toda a alegria e realização que os versos 1 e 3 não conseguem encontrar. Você lembra do verso 1 e 3? Olha o verso 1 e 3 que está dizendo aqui, olha. Guerras e contendas que há entre vós, prazeres que militam, nós queremos prazer, cobiçais e nada tem, nós queremos ter alguma coisa, matais e invejais, nada poder obter, nós queremos obter alguma coisa, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis maus para esbanjar nos prazeres. Então ali tem uma busca. E aí depois de visitados pela graça, perdoados, depois de movidos pela graça de Deus, eu gosto de um termo do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim, inclusive, eu muito trabalhei entre vocês, eu não, a graça de Deus em mim. Tudo é pela graça. Você pode repetir? Tudo é pela graça. Então aqui, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo aquilo que a gente procura a parte de Deus, sem Deus, preterindo Deus, que narra aí os versos, principalmente o 2 e 3, você vê que no versículo 10, depois de visitados pela graça, depois de um encontro com Deus, depois de humilhados, depois de, dobrados diante de Deus, Ele vai nos dar a felicidade, a realização, a paz, a segurança, a completude, a importância de sermos por Ele amado. Ele vai dar tudo isso para nós ao buscarmos e ao nos humilharmos diante dEle. Eu comecei perguntando, o que está de errado com o mundo?
Na verdade, o que está de errado, pastor, com as nossas igrejas? O que está de errado com as nossas famílias, pastor? Ou talvez haja alguém aqui dizendo, pastor, o que está de errado com o meu casamento? É o nosso coração, meus irmãos. É o nosso coração. O que está de errado é o nosso coração. A propósito, depois de ter lido o Salmo 51 com os irmãos, que nos lembrou que é o coração, que a gente precisa de um novo coração. Só o Evangelho da Graça pode resolver o problema do mundo, da sua família, esse problema com o seu pai, com a sua mãe, essa busca desenfreada por ter e conseguir e conquistar, e você não vai alcançar. Só o Evangelho. Os corações, transformando o coração dos homens pela graça. Essa graça que você e eu já recebemos. Essa graça de Deus que está aqui no nosso meio. Que pela graça de Deus, você e eu possamos receber tudo aquilo que um novo coração gerado pelo Espírito Santo, o sangue de Jesus, tem poder para fazer em mim e tem poder para fazer em você. Amém, meus irmãos? Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 12, uma vida sem graça, de 1 a 4. Uma vida que Deus dá graça, de 5 a 6. E uma vida transformada pela graça, é de 7 a 12. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar com os irmãos e passar a palavra. Senhor Deus e Pai, quantas vezes nós, vivemos a contender, confrontar, discutir, quantas vezes nós amargamos distâncias, inimizades, indiferenças, culpando o outro, culpando alguém, mas o problema é o nosso coração. Meu Deus, quantos de nós, eu também, vivemos em busca de prazeres, de conquistas, de desejos, a realização de ambições, projetos, e nada conseguimos. É aquela pessoa que diz, o dia que eu me formar eu vou ser feliz. Ela se forma e não é feliz. O dia que eu me casar eu vou ser feliz. Ela se casa, se formou e não é feliz. O dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Ela se formou, casou, tem filho e não é feliz. O dia que eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. E ela se formou, ela se casou, ela teve filho, ela tem uma casa e não é feliz. O dia que eu tiver uma casa com piscina, eu vou ser feliz. E ela se casou, ela se formou, ela teve um filho, e agora ela tem a casa, e agora chegou a piscina, e ela não é feliz. É uma busca, meu Deus, vazia, que não nos leva a lugar nenhum. E tem os efeitos colaterais. A gente passa a usar o Senhor como um gênio da lâmpada, como meio pelo qual a gente vai conseguir alguma coisa. E Ele não importa. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Nós queremos hoje aqui, com o coração contrito, espírito compungido, te agradecer porque a graça nos alcançou. Nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos justificados, nós fomos regenerados, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos adotados, nós somos da família de Deus, nós fomos lavados completamente. Éramos para ter sido condenados, mas as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E o Senhor tem tido zelo para conosco. O Senhor tem ansiado habitar em nós, reinar no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, nessa manhã, pecador que sou, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aceite a nossa vida, o nosso coração. Nós, Senhor, nos submetemos a Ti, nós resistimos ao diabo, Senhor. Nós nos aproximamos de Ti nessa manhã, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou.
e nós nos humilhamos na tua presença. Eu nada sou, Senhor. Eu sei, meu Deus, que se tu levares em conta os meus pecados, Senhor, eu estarei perdido. Senhor, tenha misericórdia de nós e faz tudo aquilo que só o Senhor e a tua graça podem fazer para alegrar, felicitar, preencher, libertar. Cura, meu Deus, o meu irmão, cura a minha irmã, liberta o meu irmão, liberta a minha irmã, Senhor, que a verdade do Evangelho brilhe em nossos corações, que nós possamos crescer na fé, ó Deus, que nós possamos não fazermos mal uns aos outros, não julgarmos uns aos outros, que nós possamos não usar o Senhor, mas que nós vivamos para a tua glória, em resposta a essa graça imerecida. Graça sobre graça nós temos recebido de ti, Senhor. Nós aguardamos por cura, Senhor, renovação, fortalecimento da tua parte, Senhor, para que vivamos segundo a maneira de que fomos chamados, segundo a vocação a que fomos chamados. Nos ajude, Senhor, abençoa essa igreja, Senhor. Mais uma vez eu quero me unir aos irmãos, pedindo pelo bispo que o Senhor o restaure completamente, Senhor. Agora nessa experiência no lar, meu Deus, que seja motivo, Senhor, seja aditivo, Senhor, seja inspiração, que ele ouvindo, Senhor, aquele ambiente, vivendo ali, o Senhor o desperte para o teu louvor, Senhor. Queremos de volta, Senhor, queremos vê-lo completo, sem sequela, Senhor, restaurado. Faz isso, Senhor, atende ao nosso clamor. Renova a irmã Lourdes, Senhor. Renova a irmã Lourdes, Senhor. Renova a irmã Lourdes. Renova os filhos, Senhor. Usa os netos, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor. Toma essa igreja em tuas mãos. Continua derramando da tua unção, do teu poder. É uma igreja bem plantada, Senhor. Carvalho de justiça. Uma igreja plantada pelo Senhor para a sua glória. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Diga para o seu vizinho: Deus tem nos dado muita graça.